Seja bem-vindo, arquiteta! Seja bem-vindo, arquiteto, à série Entendendo a Iluminação. Nessa série de vídeos, eu vou trazer para você temas variados da iluminação para que você possa se sentir mais seguro e confortável para fazer os seus projetos de iluminação com mais qualidade. Eu sou a Amanda, sou arquiteta, e no vídeo de hoje eu vou te apresentar as 7 estratégias de iluminação eficiente que você pode usar nos seus projetos. Me diz uma coisa. Você sabe o que é uma iluminação eficiente? Você já fez uma reflexão para saber se os seus projetos luminotécnicos trazem uma iluminação eficiente? Bora para o significado das palavras. Iluminação, ato ou efeito de iluminar. Eficiente, que obtém resultados efetivos com o mínimo de perdas. Ou seja, uma iluminação eficiente vai ser aquela que vai trazer a melhor iluminação consumindo a menor quantidade de energia. E para isso, podemos utilizar as estratégias projetuais que vamos falar ao longo desse vídeo. E sabe por que você precisa buscar sempre fazer projetos de iluminação que tragam eficiência? Como a definição das palavras deixou bem claro, uma iluminação eficiente vai trazer um menor consumo energético, ou seja, o seu cliente vai ficar muito feliz e grato por você possibilitar que ele tenha conforto lumínico no ambiente projetado sem precisar pagar um absurdo na conta de energia. Além do seu cliente, o planeta também agradece essa eficiência. Quanto menos energia pudermos gastar nos nossos edifícios, menor vai ser a carga energética que precisamos gerar para manter tudo funcionando. E quanto menor essa carga energética necessária, menor será o desgaste do nosso planeta. Por mais que você pense, esse projetinho aqui não tem nada a ver com aquecimento global, é só um apartamento. Agora, imagina todo mundo pensando assim. Aliás, é praticamente o que acontece ainda hoje. Uma grande parte das pessoas tem pensamentos limitantes como esse, ou seja, os vários projetinhos que não impactam se somam e viram uma grande demanda energética no mundo. Por isso, precisamos virar essa chave na nossa cabeça. Busque fazer os seus projetos lunotécnicos da forma mais eficiente possível, buscando o melhor conforto no ambiente, com o menor gasto energético. E a melhor forma de alcançar esse objetivo é pensar em estratégias de eficiência desde o começo do projeto de iluminação. O sistema de iluminação é um dos maiores consumidores de energia nos edifícios. Afinal de contas, todo e qualquer ambiente vai ter pelo menos um ponto de luz. Ao mesmo tempo, é o sistema que mais fácil de se conseguir implementar estratégias de eficiência. Perceba que eu estou a todo momento falando em eficiência e não simplesmente em economia de energia. Eu evito usar o termo economia de energia porque pensar em economia de energia pode trazer a ideia de fazer os ambientes com menos luz, ou ambientes somente com uma luz central, ou até mesmo obrigar as pessoas a ficarem em ambientes escuros ou com baixa iluminação. Ou seja, a economia de energia pode trazer uma paranoia de que luz acesa é gasto de energia em excesso. E não é nada disso que eu quero trazer para você. O meu objetivo hoje é te mostrar que você pode e deve fazer um projeto de iluminação bem trabalhado e que seja eficiente. Ou seja, quero ambientes confortáveis sim e que possam consumir a menor quantidade de energia. Mas, de novo, não é economizar apagando luz, é economizar através de estratégias de iluminação eficientes. Eu estou insistindo mesmo nessa ideia, porque já vi muita gente por aí rejeitando pensar em eficiência energética na iluminação por achar que isso afetaria o conforto e a qualidade dos seus projetos. E sabe qual é a realidade? Uma iluminação eficiente é capaz de melhorar a qualidade e o conforto nos ambientes. Uma vez que você vai se dedicar em pensar em formas de trabalhar a iluminação para o melhor proveito no ambiente, isso vai te ajudar a ter ideias que vão melhorar a qualidade da iluminação projetada. E para te ajudar nesse processo de projeto, temos estratégias de iluminação que você pode utilizar buscando mais eficiência. São estratégias relativamente simples e fáceis de aplicar. Vamos a elas. A primeira delas é uma das mais simples.
Evite o excesso de luz artificial nos ambientes. Sabemos que, dependendo dos tipos de uso e das atividades exercidas nos ambientes, temos uma demanda lumínica diferente. Portanto, busque especificar somente a quantidade de luz necessária para a realização das atividades que ocorrerão ali. O excesso de luz tanto traz desconforto visual, quanto traz um gasto energético desnecessário. Se você não se preocupa em planejar a iluminação para que ela emita somente a quantidade de luz adequada para os usos, você está dando uma rasteira em você mesmo. Além de não trazer conforto e a qualidade na iluminação, que devem ser os seus objetivos, você ainda está fazendo o seu cliente rasgar dinheiro com a conta de energia excessiva. Ou seja, ele definitivamente não vai ficar feliz com você. Essa é bem simples, né? O simples fato de garantir a iluminação adequada já é a primeira estratégia que você pode usar para trazer mais eficiência para o seu projeto. A segunda estratégia também é bem simples, mas demanda um pouco de cuidado. Quantas vezes você já esteve em um ambiente onde a iluminação artificial estava ativa durante o dia, mas você tinha a sensação de que ela não estava fazendo nenhuma diferença na qualidade lumínica dali, já que a luz do sol estava dominando o local? Olha essa imagem. Aqui temos a luz do sol entrando no ambiente e já garantindo iluminação suficiente, sem a necessidade de acender as lâmpadas. Agora, olha esse mesmo ambiente com a luz artificial ativada. Você nota alguma diferença na capacidade lumínica dessas duas situações? Eu, sinceramente, não vejo nenhuma diferença. Para mim, as duas situações estão atendendo às necessidades lumínicas do ambiente. A única diferença que vejo nessas situações é que, quando temos a luz artificial ativada, o sistema de iluminação vai consumir uma energia enorme sem a menor necessidade. Portanto, a nossa segunda estratégia é, sempre que possível, dar preferência para a luz natural. Aqui vão as vantagens da luz natural. É uma fonte de luz sustentável e limpa. É gratuita. Ela melhora a produtividade, o humor e a saúde das pessoas que vão permanecer no ambiente. E, na maior parte do tempo, ela é suficiente para garantir os níveis de iluminação adequados para o uso dos ambientes internos. Mas essa iluminação também demanda alguns cuidados para evitar que sejam gerados desconfortos. Para começar, é preciso dar preferência à luz indireta, ou seja, queremos somente que a claridade da luz do sol entre nos ambientes e não os seus raios de luz diretos. Sabe quando vemos a marcação da janela no chão do ambiente? Assim como nessa imagem. É isso que precisamos evitar. Esse tipo de iluminação tem dois grandes problemas. Ela é muito intensa, podendo causar desconfortos visuais pelo excesso de luz e, junto com a claridade, temos o calor do sol entrando. E dependendo do local do projeto e da época do ano, esse calor extra entrando nos ambientes internos pode ser um enorme problema, gerando um desconforto térmico, o que pode gerar a necessidade do uso de ar-condicionados. Ou seja, a eficiência energética que estamos buscando através da iluminação vai ser engolida pela necessidade do uso de equipamentos de condicionamento térmico. Outro ponto de atenção para a luz natural é o tamanho das janelas. Ambientes com janelas muito pequenas não vão permitir a entrada da luz suficiente e vão acabar precisando apelar para a luz artificial. E em ambientes com janelas muito grandes, como nesses edifícios de fachada de vidro, onde temos pelo menos uma parede toda exposta à luz do sol, vão acabar trazendo um excesso de luz absurdo nos ambientes internos. Para evitar isso, as pessoas vão acabar utilizando cortinas para diminuir essa intensidade da luz do sol e, consequentemente, vão acender as lâmpadas do ambiente. Ou seja, mesmo com a possibilidade da luz do sol entrar, vão acabar utilizando a luz artificial. Mas claro que você precisa estar atento aos usos dos ambientes e aos gostos ou costumes do seu cliente. Esses sempre vão ser os caráteres definidores nos seus projetos de iluminação. Claro que você não vai sair por aí obrigando o seu cliente a usar a luz do sol. O que você pode é orientá-lo para o seu uso, mostrando os seus benefícios. E o último ponto de atenção para o uso da luz do sol
é a exposição às características externas do ambiente. Ao abrirmos janelas para o lado externo para permitir a entrada da luz do sol, também estamos abrindo o ambiente interno para a entrada de ruídos externos, já que os vidros das janelas têm uma menor capacidade de isolamento acústico. Caso o edifício do projeto esteja em uma região da cidade muito barulhenta, como próximo a avenidas ou restaurantes e bares, todos os ruídos externos acabarão entrando nos ambientes internos, causando um desconforto acústico. Portanto, apesar de utilizar a luz natural ser uma ótima estratégia para a iluminação eficiente, é preciso tomar muito cuidado com as consequências que essa luz pode trazer para o ambiente interno. Nossa próxima estratégia para uma iluminação eficiente será o uso de lâmpadas eficientes. Hoje, todos nós sabemos que as lâmpadas de LED são as mais eficientes no mercado, mas, mesmo entre as lâmpadas LED, existem as mais e as menos eficientes. Facilmente encontramos no mercado lâmpadas com características de iluminação similares, como o fluxo luminoso e a temperatura de cor, mas com potências diferentes, ou seja, lâmpadas que irão iluminar de forma igual, mas que irão consumir energias diferentes durante o uso. Busque analisar a eficiência energética das lâmpadas. Essa característica é exatamente a relação entre a luz emitida e a energia consumida. Quanto maior o valor da eficiência energética, melhor será a eficiência da lâmpada. Mas atenção, a eficiência energética funciona como um critério de desempate na hora de escolher as lâmpadas do seu projeto. Busque primeiro selecionar lâmpadas que vão garantir a quantidade de luz necessária e a temperatura de cor de acordo com a ideia do projeto. E só depois busque analisar a eficiência energética delas para finalizar a escolha da lâmpada a ser especificada. Vamos entrar agora em uma das estratégias mais importantes da iluminação de qualidade e eficiente. Especifique lâmpadas e luminárias adequadas para a distribuição da luz no ambiente projetado. Já sabemos que alguns tipos de lâmpadas vão emitir uma luz mais fechada, mais focada, e outras vão emitir a luz de forma mais aberta, mais distribuída. Essa escolha da forma de distribuição da luz tem impacto direto na qualidade da iluminação e na sua eficiência. Se você escolher iluminar um ambiente com lâmpadas mais focadas, provavelmente você vai precisar de dispor de mais pontos de iluminação para cobrir toda a área a ser iluminada. Ou seja, tem grandes chances de acabar consumindo muita energia durante o seu uso. Já se você optar por lâmpadas com um ângulo de distribuição mais aberto, é bem provável que com poucos pontos de luz você já consiga cobrir toda a área iluminada, exigindo um menor consumo de energia. Então quer dizer que se eu utilizar as lâmpadas com ângulo fechado, não vou estar fazendo iluminação eficiente? Não é bem assim. Você pode sim utilizar lâmpadas que trazem uma luz mais focada nos seus projetos. Não tem nenhum problema. Mas evite utilizar esse tipo de lâmpada para a iluminação geral. Priorize as lâmpadas de facho aberto para a iluminação geral do ambiente e prefira o uso das lâmpadas de facho fechado para a iluminação de tarefa ou para a iluminação de destaque ou detalhe no ambiente. O que nos leva para a próxima estratégia da iluminação eficiente. Ao projetar a iluminação dos ambientes, utilize uma iluminação geral mais suave associada a uma iluminação de tarefa nos pontos de uso do ambiente. E como isso ajuda na eficiência da iluminação? O que você acha que vai ser mais eficiente? Uma iluminação como essa, onde estou garantindo a mesma quantidade de luz em toda a área da sala? Ou uma iluminação como essa, com uma iluminação geral suave e uma iluminação mais focada nas áreas de trabalho da sala? Com toda certeza, a segunda opção. Quando falamos que um ambiente precisa ter a quantidade determinada de iluminação de acordo com o seu uso, não quer dizer que precisamos garantir essa quantidade de luz em toda a sala, e sim nas regiões do ambiente onde aquele uso específico vai ocorrer. Por exemplo, para o uso de escritório, precisamos garantir 500 lux, mas esses 500 lux são para as áreas desse tipo de uso, ou seja, nas mesas de trabalho, e não para todo o ambiente. Portanto, ao trazer uma luz mais focada nas mesas de trabalho, garantindo esses 500 lux,
associado a uma iluminação geral mais suave, que vai garantir luz suficiente para a circulação na sala, você vai estar trazendo eficiência energética para o sistema de iluminação. Fazer uma iluminação geral intensa vai trazer um consumo energético desnecessário que pode ser evitado com o uso da iluminação geral suave associada à iluminação focada nos pontos de interesse. Além de que, esse tipo de iluminação geral suave mais uma iluminação de tarefa focada traz uma modelagem lumínica muito mais viva e interessante do que aquela iluminação geral bem uniforme. Ou seja, ao utilizar essa estratégia, trazemos qualidade e eficiência para a iluminação. A nossa próxima estratégia, além de trazer uma iluminação mais eficiente, ainda traz flexibilidade de uso da iluminação. É a separação dos circuitos de iluminação por zonas e usos. Fazer essa separação dos circuitos de iluminação evite que você fique iluminando áreas do ambiente que não estão sendo utilizadas, ou seja, evita um consumo de energia desnecessário e permite que você traga diferentes cenários de iluminação para o mesmo ambiente. Por exemplo, em uma sala de estar e jantar de um apartamento, você pode ter diversas situações de uso. Você pode utilizar somente a sala de jantar, somente a sala de estar. Pode querer fazer a iluminação mais convidativa para receber os amigos e familiares. Pode querer fazer a iluminação mais suave e romântica para um jantar, ou uma iluminação mais suave ainda para uma sessão de filme na sala. Cada um desses usos vai demandar um tipo de iluminação diferente. Então, além de evitar o consumo de energia desnecessário com a iluminação do ambiente, você ainda permite diversos usos lumínicos diferentes, trazendo mais vida, conforto e flexibilidade para a iluminação do ambiente. E por último, vamos para uma estratégia um pouco mais moderna, o uso dos sistemas de controle de iluminação. O controle de iluminação pode ser feito de forma simples, com o uso de sensores de presença, ou de forma mais moderna, com o uso da automação. Os sensores de presença são bem simples e trazem o simples objetivo de evitar que a iluminação permaneça ativa em um ambiente que não está sendo utilizado. É muito comum o seu uso em ambientes de circulação, como halls de elevadores, circulações de forma geral e escadas. O seu uso não é recomendado em ambientes de longa permanência, porque eles não são tão sensíveis aos movimentos. Por exemplo, em uma sala de estar, quando estamos deitados no sofá assistindo televisão, ou lendo um livro, ou mexendo no celular, não ficamos fazendo grandes movimentos que possam ser detectados pelo sensor. Ou seja, com o tempo configurado pelo sensor, a luz irá apagar e precisaremos ficar fazendo movimentos assim para reacender a luz. Bem desagradável, né? O mesmo ocorre em ambientes de trabalho. Muitas vezes ficamos ali focados no notebook, com movimentos suaves, como a digitação. O sensor não vai pegar esse movimento e vai desligar as luzes do ambiente. Isso com certeza vai atrapalhar o desempenho das pessoas. Além de quebrar o raciocínio, sempre que a luz apagar, as pessoas precisarão ficar acenando em tempos para que o sensor religue a iluminação. Outro tipo de sensor muito interessante é o sensor de luminosidade. O seu uso é uma estratégia maravilhosa quando queremos utilizar a iluminação natural nos ambientes. Como sabemos, a luz do sol é uma luz que varia bastante ao longo do dia. De manhã cedo, ela é mais suave, ficando mais intensa por volta de meio-dia, 1 hora, e voltando a ser mais suave ao entardecer. Essa variação de intensidade faz com que, em determinados horários, ela seja suficiente para atender aos níveis de iluminação do ambiente, mas em outros horários pode ser necessário fazer um complemento de luminosidade com a luz artificial. E é aí que entra o sensor de luminosidade. Ele é configurado para detectar o nível de luminosidade no ambiente para ativar a iluminação ou parte dela quando o nível de iluminação da luz do sol não for mais suficiente. Ou seja, o sensor de luminosidade vai ativar a iluminação artificial à medida em que a luz do sol não for mais suficiente para garantir a iluminação ideal no ambiente. E por último, temos os sistemas de automação, onde podemos fazer diversas configurações como horários e dias de uso dos ambientes,
ou tipos de uso e de ativações diferenciados em um mesmo ambiente. Esses sistemas já foram mais inacessíveis, sendo na maior parte das vezes utilizados somente por grandes empresas ou em casas das pessoas mais ricas. Mas hoje conseguimos facilmente encontrar módulos de automação de interruptores nas lojas ou na internet, que nos permite fazer essas configurações de uso através do celular ou de sistemas como a Alexa, por exemplo. O uso desses sensores e dos sistemas de automação da iluminação vai trazer muito mais dinamicidade, autonomia e eficiência para o sistema de iluminação. Por isso, sempre que possível, faça uso deles em seus projetos. Essas foram as 7 estratégias de projeto para uma iluminação mais eficiente sem abrir mão da qualidade lumínica. Muito pelo contrário, elas vão te ajudar a trazer mais qualidade para o seu projeto de iluminação. As 7 estratégias são: evite o excesso de luz artificial nos ambientes. Sempre que possível, dê preferência para a luz natural. Utilize lâmpadas eficientes. Especifique lâmpadas e luminárias adequadas para a distribuição da luz no ambiente projetado. Faça uma iluminação geral suave associada à iluminação de tarefa nos pontos de uso. Separe os circuitos de iluminação por zonas e diferentes usos. Utilize sistemas de controle de iluminação. Você não precisa utilizar todos em cada projeto, até porque terão situações em que será inviável utilizar algumas dessas estratégias. Mas, sempre que possível, busque utilizar pelo menos 2 ou 3 estratégias de iluminação eficiente. Elas irão te ajudar a melhorar a qualidade do seu projeto luminotécnico e trazer mais eficiência energética. E aí, me diz aqui nos comentários, você já conhecia essas estratégias para a iluminação mais eficiente e de qualidade? Utiliza ela nos seus projetos? Se tiver ficado alguma dúvida, me diz aqui que eu te ajudo a entender melhor. E aproveita para seguir o canal e ficar por dentro de mais conteúdo sobre os projetos de iluminação.